Então, pessoal, começando a revisão da nossa prova de grau B, ok? Vou ler as alternativas e vou explicar a resposta, ok, pessoal? Questão número 1. Na sessão terapêutica, João, de 54 anos, realizando tratamento para depressão, referiu: minha esposa está insistindo para eu ir na festa de 15 anos da minha sobrinha. Ela sabe que eu não gosto desse tipo de festa. A gurizada bebe muito, faz fiasco, dá briga e podemos ainda acabar feridos. Imagina se algum deles ainda está armado. Penso em não ir, porque é sempre assim esse tipo de festa. Todas as vezes acaba dando briga. Lembro-me do meu casamento. Foi uma festa terrível. As pessoas beberam demais, brigaram. Minha esposa teve a aliança roubada e ainda faltou luz. Nada de bom ocorreu. Estou pensando em ficar em casa, ver um filme, caso tenha ânimo para alguma coisa. Os termos em destaque, negrito e itálico, são quais distorções cognitivas, respectivamente? Quando a gente fala respectivamente, é porque a gente vai colocar na ordem como elas apresentaram-se no texto, ok? Bom, uh, maximização. Ali na primeira a gente tem algumas alternativas, como maximização, catastrofização, vitimização, leitura mental. Bom, maximização, quando eu já pego um fato existente e eu aumento ele. Por exemplo, a gente vê a maximização como, por exemplo, na síndrome do pânico. A pessoa tem um batimento cardíaco um pouquinho mais elevado, a pessoa já pensa, estou tendo um infarto, ela aumenta algo que está acontecendo. Então, ali a gente não está vendo ele aumentar, ele está referindo uma possibilidade, ele está se referindo a um grupo de pessoas que faz fiasco da briga e está prevendo algo, uma consequência muito ruim, né? Podemos acabar feridos, né? É uma consequência catastrófica que a gente chama, né? Uma consequência ruim, uma previsão ruim do futuro e uma possibilidade de inabilidade de lidar com isso. Né? Então isso a gente encontra aí. A gurizada bebe muito, faz fiasco da briga e podemos ainda acabar feridos. Então a gente vê assim, essa previsão de um futuro catastrófico. Vitimização é quando a pessoa tende a sentir-se incompreendido, né, de uma forma reiterada. Né? Então aqui a gente não vê isso também. E leitura mental, quando a pessoa infere o que está passando na mente dos outros. Isso a gente também não observa aqui. Então seria catastrofização. Ficamos entre a B e a C. Bom, ali nós temos, respectivamente, seguindo, né, a segunda frase, né? Penso em não ir porque é sempre assim esse tipo de festa. Todas as vezes acaba dando briga. Então, a partir de uma experiência, ou duas, enfim, ele refere que todas as vezes acontece assim. Isso que a gente chama de supergeneralização. Não é catastrofização, não é minimização, nem desqualificação do positivo. Ele está generalizando a partir de algumas experiências que ele teve, de que sempre todas as vezes vai acabar dando briga. Tá? Bom, ali lembro do meu casamento, foi uma festa terrível, as pessoas beberam demais, brigaram, minha esposa teve a aliança roubada e ainda faltou luz. Nada de bom ocorreu. Aqui, no final, tem a cereja do bolo que nos ajuda a entender. Né? Poxa, foi um casamento, ele casou, né? Tiveram pessoas convidados, ele celebrou, né, uma união. Como que ele me diz que nada de bom pode ter ocorrido? Então a gente está entendendo aí que ele está de um evento que ocorreu, ele está se lembrando apenas do lado negativo, quando ele diz que nada de bom ocorreu. Então, que distorção que lembra é, pode ser melhor descrita, né, por essa característica, essa caracterização, abstração seletiva. Ok, pessoal? Então, qual é a resposta certa? Letra B, catastrofização, supergeneralização e abstração seletiva. Questão 2. A paciente Rojane, de 41 anos, fazendo tratamento para transtorno borderline da personalidade, referiu na sessão: meu marido não me ama mais. Ele insiste em dizer que me ama, mas sinto que ele está me traindo. A mulher sente essas coisas. O mais difícil é saber que ele me acha uma fracassada, um fiasco completo, pois ele jamais fala de mim ou da minha vida
quando está ao telefone com a mãe dele. Me sinto cansada dessas coisas. Elas ficam na minha cabeça o dia todo e parece que não consigo fugir disso. Estou tão decepcionada. Às vezes penso que ele deveria pagar por tudo isso. Merecia que eu arruinasse a vida dele. E esses dias, ele me deu um anel de brilhantes. Isso porque deve estar se sentindo culpado por estar me traindo. Mas é assim mesmo. Eu devia ter escutado mais meu pai quando pequena, ao invés de brigar tanto com ele. Meu pai, aqui tem um erro, tá, de português, deveria ser meu pai, né? Meu pai sempre dizia que homem ou é santo ou é capeta completo. O meu é um capeta e devo eliminá-lo da minha vida. Obrigado por me escutar, você me faz sentir bem. Os termos em destaque em negrito itálicos são quais distorções cognitivas, respectivamente? Bom, vendo ali a primeira, tá? Na frase da primeira. Ele insiste em dizer que me ama, mas sinto que ele está me traindo. A mulher sente essas coisas. A chave do entendimento dessa distorção está no sinto, na sensação. Chegar à conclusão de algo não baseado em fatos, mas em sentimentos. Qual é a distorção cognitiva que melhor descreve essa distorção, né? Raciocínio emocional. Então a gente vai ficar entre a A e a D, ok? Vamos seguir. O mais difícil é saber que ele me acha uma fracassada, um fiasco completo. Bom, por que não é catastrofização? Catastrofização é uma previsão do futuro catastrófico, uma previsão do futuro ruim, onde algo de muito ruim vai acontecer e eu não vou ter a capacidade de lidar com isso, né? E não é isso que a gente encontra aqui. A gente encontra aqui uma rotulação. A chave para a gente entender a rotulação é quando a pessoa se auto-adjetiva, né? E aqui a gente tem até alguns conceitos que a gente pode até chegar à conclusão de alguns conceitos de crenças centrais, né? Referente aos outros. Os outros me acham uma fracassada, os outros me acham um fiasco, né? Então a rotulação sempre vai ser a chave para a gente chegar ao entendimento de algumas crenças centrais, né? Então, o mais difícil é saber que ele me acha uma fracassada, um fiasco completo. Então, aqui a gente tem uma rotulação. Ela avalia que está sendo rotulado desta forma pelo seu marido, né? Então, ali, letra D, rotulação. Né? Então, raciocínio emocional, rotulação. Então, já aqui a gente já descobriria que é a letra D, mas vamos seguir. Às vezes penso que ele deveria pagar por tudo isso. Imagina, né? Ela refletindo tudo isso a partir de um raciocínio emocional. É uma sensação de que está sendo traída, sem ter evidência nenhuma disso, né? Mas vamos seguir. Merecia que eu arruinasse a vida dele. Esses dias, ele me deu um anel de brilhantes. Isso porque deve estar se sentindo culpado por estar me traindo. Então, olha só, ele deu um anel de brilhantes para ela. Mas daí o que acontece? Ela desqualifica essa boa ação, esse ato amoroso, enfim, bondoso, seja como for que vocês avaliem, ela desqualifica dizendo que isso foi só porque ele está se sentindo culpado por causa de uma traição. Então ela está desqualificando algo positivo que ele fez. Então, qual é a distorção? Desqualificação do positivo. E seguindo, meu pai sempre dizia que homem ou é santo ou é capeta completo. O meu é um capeta e devo eliminá-lo da minha vida. Então, essa coisa de bom, mal, né, inferno, céu, né, essa dicotomia na avaliação do mundo, das pessoas e das coisas, que é inclusive uma distorção muito comum no transtorno borderline de personalidade, a gente vai chamar de pensamento absolutista. Okay? É um pensamento norteado, se a gente for falar de filosofia, pela ordem filosofia do maniqueísmo, né? Onde ou é tudo ou é nada, ou é bom ou é ruim, ou é céu ou é inferno, ou é meu amigo ou é meu inimigo. Né? É o pensamento dicotômico, onde não existe meio termo. Okay? Então a gente vai chamar essa distorção de pensamento absolutista. Então, questão correta, letra D. Questão 3. Cite quais técnicas cognitivo-comportamentais foram utilizadas na intervenção feita pelo terapeuta. A paciente. Minhas amigas não gostam mais da minha companhia. Acredito que elas deveriam ter me convidado para o baile das solteiras, que ocorreu no Dia dos Namorados. Porém, não me convidaram, mesmo eu sendo a única que está namorando. Faltou sensibilidade delas. Ou elas me odeiam. Terapeuta. Rosane,
vou pedir para você fechar os olhos neste momento. Tente fazer de conta que haverá um baile de casais em um navio no Dia dos Namorados. Um baile feito para pessoas que estejam em compromisso de relacionamento. Neste momento, se você não convidasse uma amiga solteira, seria porque você não gosta dela? A paciente respondeu. Eu não a convidaria, mas porque seria um baile de casadas e talvez ela ficasse deslocada lá. O terapeuta complementou. Agora, neste momento, você segue acreditando que suas amigas não lhe convidaram para o baile das solteiras porque não gostam da sua companhia? A paciente respondeu. Não, agora consigo imaginar que podem existir outras razões. Podem ter achado que eu ficaria deslocada lá, por ser a única casada. Bom, quais intervenções que foram feitas? Primeiro, quando o paciente pede para quando o terapeuta pede para a paciente fechar os olhos e imaginar uma situação, aí a gente tem uma técnica de imaginação. Tá? Não é agir como C, porque agir como C a gente pegaria uma crença que é contrária à forma que a paciente tem de se sentir, a gente pediria para ela vivenciar essa crença durante um dia, como se fosse estivesse atuando uma nova forma de ser. Não é isso. Programação de atividades também não é, porque a gente faz uma tarefa bem comportamental. A gente vai ver todas as atividades que a paciente gostaria de realizar e a gente vai estabelecer um cronograma com horários para ela realizar essas atividades com previsão de prazer, né? Ou seja, o paciente vai ter que fazer escalas de contínuo de 0 a 10 do quanto foi prazerosa a atividade antes e depois, e de domínio, com relação à habilidade de realizar uma atividade. Isso a gente não viu aqui também. Descatastrofização também não é, né? Porque tu, através de um diálogo socrático, tu mostrar para o paciente que o pior não é o pior que ela realmente espera. E reatribuição, a gente não está trabalhando com culpabilidade, né? Despersonalizar a paciente de uma culpabilidade, então não é reatribuição também. Então, aí a gente tem já a imaginação, daí já fica claro que é a letra A, mas vamos ver. Por que padrão duplo? Porque a gente pede para a paciente se colocar numa situação similar à das amigas. É como se estivesse trocando os papéis. Então a gente pode fazer isso como uma ferramenta de auxiliar a paciente a desenvolver o processo empático e realmente começar a entender a avaliação das amigas não mais sendo contagiada pelas suas crenças centrais e crenças intermediárias. Tá? Então, é a técnica do padrão duplo que a gente dá a esse tipo de intervenção. Ok? Então, resposta correta, letra A, imaginação e padrão duplo. 4. Qual das alternativas abaixo descreve melhor a técnica da hierarquização de ansiedades e prescrição de tarefas graduais? Bom, essa é uma técnica muito utilizada para os transtornos de ansiedade, né? No que consiste? A gente pede para o paciente, frente a uma situação fóbica, que pode ser uma situação de enfrentamento social, ou mais comumente, quando a gente utiliza essa técnica, que é para fobia específica, para imaginar várias situações relacionadas a um objeto fóbico. Né? Por exemplo, a pessoa tem medo de barata, então a gente pede para ela descrever todas as situações envolvendo barata que ela tem ansiedade. Logo após, a gente pede para que, de forma em ordem, né, ela comece a dizer de 0 a 100 o quanto, numa escala de contínuo, o quanto ela se sente ansiosa para cada uma das situações que ela nos ordenou. Logo após isso, a gente organiza essa lista da que gera menos ansiedade até que gera mais ansiedade. E logo após, a gente começa a trabalhar habilidades de enfrentamento para cada uma dessas situações ansiogênicas. Então vamos ler qual das alternativas que tem mais a ver com isso. Letra A. Técnica utilizada para expor o paciente inicialmente a um nível de ansiedade extremamente alto. Então já não combina com o que a gente falou. Então a gente faz uma hierarquização de ansiedades, começando pela que gera menos ansiedade, até que gera mais até que gera menos ansiedade, até que gera mais ansiedade. A gente vai começar a expor a paciente ou o paciente primeiro a situação que gera menos ansiedade, não que gera mais ansiedade, como é referido aqui na questão A. Em curto espaço de tempo, para assim diminuir rapidamente a ansiedade do paciente frente a um objeto fóbico. O nome que a gente dá para essa alternativa A se chama técnica de inundação comportamental, que é diferente dessa técnica, ok? Técnica muito utilizada nos transtornos de humor, ajuda a diminuir a variação negativa na interpretação do paciente dos estímulos contingenciais. Eu diria que isso aqui, essa letra B combina muito mais com a descatastrofização. Letra C. Técnica de controle de impulsos auxilia o paciente a diminuir o número de respostas compulsivas como resposta de pensamentos obsessivos. O nome dessa técnica é exposição
com prevenção de resposta e é utilizado comumente no transtorno obsessivo compulsivo. Então, também está incorreta. Letra D. Técnica muito utilizada no tratamento de alguns transtornos de ansiedade, como fobia específica e fobia social. Consiste em realizar uma listagem de todas as situações geradoras de ansiedade frente ao objeto fóbico, organizar desde a que gera menos ansiedade até a que gere mais ansiedade, numa escala de contínuo de 0 a 10 ou de 0 a 100. Né? E auxiliar o paciente no enfrentamento, respeitando a hierarquia da que gera menos ansiedade até que gera mais ansiedade. Então, essa aqui combina perfeitamente com a técnica da hierarquização de ansiedades e prescrição de tarefas graduais. Então, a resposta correta já podemos dizer que é a letra D. Letra E. Técnica onde colocamos em um cartão todos os motivos para o paciente seguir realizando o tratamento, com as palavras dele. Muito utilizado no tratamento da dependência química. O nome dessa técnica a gente dá de cartão lembrete ou cartão de enfrentamento. Então, resposta da questão número 4, letra D. 5. Qual dessas técnicas auxilia o paciente com depressão a ressignificar sua visão pessimista de um evento futuro, onde se percebe como incapaz de enfrentar e resistir às suas terríveis consequências? Então, como eu falei lá nas questões anteriores, quando a gente trabalha a ressignificação do paciente de um evento futuro, né, que ele vai enfrentar, onde ele percebe como catastrófico e incapaz de enfrentar, e a gente, através de um diálogo socrático, a gente tenta mostrar ao paciente que o pior não é tão pior assim, essa técnica que se chama descatastrofização, ok? Então, resposta da questão número 5, letra B. Letra 6. Crenças de desamor, desvalia e desamparo ou abandono foram inicialmente identificadas por Aaron Beck no estudo da depressão, né? Aquela tríade cognitiva, quando ele começou a estudar que as nossas crenças estão relacionadas à nossa visão de si, dos outros, do mundo e do futuro, né? E quando ele fez esses estudos, ele começou a ver que existia uma categoria de especificidade de conteúdo. O que é especificidade de conteúdo? Nesse conteúdo da visão de si, dos outros, do mundo e do futuro, os indivíduos que tinham depressão começaram a perceber que existia uma categorização de avaliação, autoavaliação depreciativa, que seria desvalia, de desamor, de se sentir não amado pelos outros e né, para as pessoas que são caras a ele, né, importantes para ele, e de desamparo, sentir-se abandonado, né, desamparado pelas pessoas. Então, foi no estudo da depressão. Né, ele começou a avaliar essas crenças muito no estudo dos pacientes deprimidos. Okay? Então, letra 6, questão de número 6, resposta correta, letra B. Questão de número 7. Qual destes transtornos tem como principal característica um ciclo que se mantém pela avaliação do comportamento preocupado como única forma de evitar consequências catastróficas? Ou seja, a pessoa com esse transtorno vive se preocupando com tudo e avalia que esta preocupação é o que previne e auxilia para que as pessoas ao seu redor não se prejudiquem. O transtorno que a gente viu, que tem como característica ser retroalimentado, né, ser retroreforçado, ser autorreforçado pelo processo de preocupação, é o transtorno de ansiedade generalizada, onde o paciente ele vivencia uma situação, né, essa situação vai gerar uma avaliação catastrófica, né, do evento. O paciente sempre vai avaliar que algo de muito ruim vai acontecer, que vai gerar ansiedade nele, e ele, por causa disso ele vai gerar comportamentos preocupados, de ficar ligando o tempo inteiro, querendo prevenir demais que a pessoa realmente não enfrente situações que tenham uma chance de 1% ou 0,5% de chance de dar errado. Ele já vai achar, né, que algo de muito ruim vai acontecer, então a pessoa vai estar sempre emitindo esse comportamento preocupado. Isso também acontece porque a pessoa tem uma distorção cognitiva que se chama catastrofização. A pessoa sempre está catastrofizando tudo, né? E a pessoa avalia que nada de ruim acontece porque ela tem um comportamento preocupado, né, que é ficar sempre tentando prevenir as pessoas, né, com excesso de cuidado, excesso de zelo,
né, para que algo de ruim não aconteça. E depois esse comportamento preocupado acaba retroalimentando o comportamento, porque se nada de ruim acontece, essa pessoa avalia, não aconteceu nada de ruim, porque eu tive comportamento preocupado. E se algo de ruim acontece, isso retroalimenta também o comportamento preocupado, porque a pessoa avalia que, meu Deus, mas, eu tinha que ter me preocupado mesmo, olha só o que aconteceu, ok? Então, transtorno de ansiedade generalizada. Questão de número 7, resposta letra E. Questão 8. Qual desses transtornos tem como característica principal a utilização da técnica de exposição com prevenção de resposta? Mas, aqui, né, esta questão, né, essa técnica, exposição com prevenção de resposta, é a explicação aqui da letra C da questão 4. Técnica de controle dos impulsos. Auxilia o paciente a diminuir o número de respostas compulsivas como resposta de pensamentos obsessivos. Esta é a técnica da exposição com prevenção de resposta e era utilizada principalmente no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, que se caracteriza por pensamentos obsessivos, invasivos, né, que são ruminativos, onde a pessoa não consegue deixar de pensá-los, a pessoa tem um temor de que esse pensamento se torne realidade, por mais que ele depois tenha uma crítica referente a isso, um senso crítico, e daí acaba criando comportamentos compulsivos com o intuito de amenizar ou anular o pensamento obsessivo. Então, esta é a técnica que é utilizada para transtorno obsessivo compulsivo. Questão de número 8, resposta letra C. Questão de número 9. Com relação à síndrome do pânico, é possível afirmar: é um transtorno caracterizado por uma avaliação errada dos sinais autônomos corporais. Aqui falta um acento. Tá? Então, assim, correto. Né? A gente sabe que parte do modelo cognitivo do pânico está uma avaliação errada dos sintomas autônomos, ou seja, a pessoa começa a ter uma mudança de batimento cardíaco, né, ou tem uma leve tonturinha por levantar rápido, a pessoa já começa a avaliar de uma forma catastrófica isso, faz uma avaliação de que é algo pior do que realmente é. Então, questão número 1 está correta. Questão de número 2. É caracterizada por ter um pico que geralmente oscila entre 15 a 25 minutos. A literatura nos traz isso, que o pico do pânico geralmente oscila entre 15 a 25 minutos. Pode durar menos, pode durar mais, mas geralmente, em média, é este tempo. Então a questão número 2 ali está correta, a premissa número 2 de Romanos. Questão número 3 de Romanos. Um transtorno onde o paciente geralmente ativa pensamentos automáticos como, por exemplo, posso morrer ou vou acabar enlouquecendo. Sim, né? A gente viu que faz parte também do modelo explicativo do pânico a pessoa acabar acionando crenças de alta vulnerabilidade, né? De achar que pode morrer a qualquer momento, ou posso estar enlouquecendo. Isso não só é uma crença, vou acabar enlouquecendo e eu posso morrer, como também são crenças que são referidas nos critérios diagnósticos, onde se refere isso. O paciente tem medo de morrer, tem medo de enlouquecer. Então, isso também é uma outra crença que o paciente traz, medo de estar enlouquecendo. Por quê? Porque geralmente ele tem a sensação que está perdendo o controle sobre si mesmo. Então, tem medo de estar enlouquecendo e também de morrer. Então, o número 3 de Romanos também está correto. É um transtorno, então, agora vendo a última, né? 4 de Romanos. É um transtorno caracterizado pela revivência de experiências anteriores aversivas por meio de flashbacks de fluxo pareado, sejam em sonhos ou por lembranças voluntárias durante o dia. Errado. Não é uma revivência. A gente sabe que na síndrome do pânico, os sintomas eles vêm de uma forma súbita na avaliação do sujeito. Então, não é uma revivência de experiências anteriores. E também não vai ter os flashbacks pareados, né? A gente vê isso geralmente no transtorno de estresse pós-traumático, seja flashback ou em sonhos ou lembranças voluntárias durante o dia. Tá? Então, não é ativado por uma situação fóbica traumática que o sujeito viveu, que vai gerar flashbacks, sonhos, lembranças. Né? Isso é transtorno de estresse pós-traumático. Então, a letra 4 de Romanos está incorreta. Então, qual é a letra correspondente que melhor se adequa, né, ao que a gente está pedindo? Se a 1, a 2 e a 3 estão corretas e a 4 está incorreta, a letra correta seria a letra D. Perdão, se os números, né, perdão, em Romanos estão corretos, é 1, 2, 3, a letra que está correta ali é a D. 1,
2 e 3 estão corretas, ok? As outras todas estão incorretas. Então, da questão de número 9, letra correta de resposta é a D. Questão número 10, aqui vale a pena eu conversar com vocês, porque aqui eu pedi, cite uma técnica utilizada no tratamento da dependência química e explique como realizar sua intervenção, com suas palavras. Bom, podia ser com suas palavras, não precisa ser um copia e cola do texto. Então, assim, algumas provas eu senti um pouco de falta de um processo mais autoral do aluno responder com as suas próprias palavras. Algumas outras provas, eu senti que o aluno tinha muito a dizer, só que acabou se traindo nesse tentar dizer muito, né? A pessoa citava uma técnica e já começava a falar sobre o modelo explicativo das adições que eu nem pedi aqui, né? Eu só queria uma técnica e uma forma de intervenção, e daqui a pouco já começava a falar sobre as suas experiências, enfim. Houveram respostas extremamente ricas, mas porém que não me traziam aquilo que eu pedia realmente, né? Que era falar o nome de uma intervenção e daí dar um exemplo de como aplicá-lo, né? E muitas pessoas acabaram também se atrapalhando um pouquinho na explicação, né? Ou só citando, falando sobre a técnica, mas não falando como é que tu aplica ela. Por exemplo, cartão lembrete ou cartão de enfrentamento. Não é só botar o nome cartão de enfrentamento ou cartão lembrete, mas dizer, olha, você vai perguntar para o paciente situações, né? Referentes a enfrentamento do uso da droga, os pensamentos que ele tem que possam auxiliá-lo, né, a manter-se sem usar a substância, e daí tu vai colocar as principais no cartão, né, e as palavras do paciente, e esse paciente ele vai utilizar esse cartão toda vez que vier a fissura, né, ou pensamentos aditivos, né, permissivos, ele pode utilizar o cartão para o enfrentamento dessa situação de craving, né, de fissura. Então, é explicar como é que tu faria a aplicabilidade junto com o paciente. Então, às vezes a pessoa botava até o nome da técnica, falava de uma forma qual é o objetivo da técnica, mas eu queria saber assim como seria realizada a intervenção mesmo, né? Como é que tu faria junto com o paciente isso? Então, a maioria das respostas diria que me faltou, diria para vocês que faltou isso. Eu sentir assim na explicação como vocês fariam na frente do paciente esse processo, passo a passo. Então, houveram alunos que explicaram, outros que falaram o nome da intervenção já, né, passaram para uma outra esfera de explicação, falando de modelo explicativo, de experiência, que não era bem isso, né? E outros alunos que falaram o nome da intervenção, falaram do objetivo dela, mas não falaram como é que seria aplicado, né? O passo a passo junto com o paciente. Era isso que eu queria, né? Então, alunos que citaram o nome da técnica e fizeram passo a passo, esses ganharam a nota máxima. Os outros eu fiz algum desconto por não me entregarem a questão completamente correta, né? Completinha de tudo que eu havia solicitado. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Essa foi a nossa revisão da prova de grau B.